Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodCeplac, o podcast do Uniceplac. Aqui a ideia é a gente falar sobre as novidades, sobre os novos cursos. Inclusive, hoje nós vamos falar aqui sobre o marketing, o curso que está começando de marketing digital e ciência de dados. Então, de repente, você que está terminando o ensino médio ou você que já terminou e que está pesquisando uma nova área para você inserir, nós temos hoje 3 convidados especiais aqui e eu quero que você nos acompanhe. Muito prazer, eu sou Sabino Dourado, eu sou psicólogo, tenho um projeto maravilhoso chamado Projeto Oxigênio dentro das escolas, para os meninos do ensino médio, para a gente falar sobre saúde mental. É muito interessante e eu estou aqui com 3 convidados maravilhosos. Um cara brilhante que eu conheço desde o ensino médio, Dr. Leandro de Castro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, discutir hoje, vamos acrescentar, falar de novidades e tirar muitas dúvidas dos nossos futuros alunos. Maravilha. Estou também aqui com Lucas Mamed. Obrigado, prazer, gente. Obrigado pelo convite, Leandro. Obrigado, Sabino. Espero que eu possa ajudar todo mundo que tem essas dúvidas, que a gente possa, trazer essas informações que são tão pertinentes e para inspirar essas pessoas para esse curso tão importante. Maravilha. E Igor Gabriel? Olá, pessoal. Sou o Igor, sou especialista em Business Intelligence, Arquitetura e Engenharia de Dados. E vim aqui ter essa conversa com vocês sobre esse novo curso e trazer um pouco da minha experiência aqui na área com os meus prováveis futuros colegas que estão assistindo aí o podcast. Maravilha. Aqui, uma das coisas que tem me encantado, Leandro, em entrevistar vários professores de vários cursos é perceber essa unidade entre a tecnologia e a humanização, Eu tenho gostado de ver como que os professores são tão próximos, tão humanos e que, ao mesmo tempo, todos estão abertos às novidades da tecnologia. Acredito até que você tem uma influência grande em relação a isso. E aí eu queria saber, primeiramente, um pouco da história de vocês, como é que vocês, hoje, como a gente vai falar do novo curso aqui de marketing digital de ciência de dados, eu quero saber como é que vocês chegaram até aqui. Sei que o Leandro é mestre nessa área, então eu quero começar por você. Leandro, onde você se formou, Leandro? Bem, eu me formei em comunicação, publicidade e propaganda, mas sempre fui um fascinado pela área de letras, sempre fui o aluno. Você lembra, Professora Delma, professora Dilma, estávamos lá, estudamos juntos no ensino médio. Eu colei dele, tô brincando. Então, orgulho dela, orgulho da Delma. Sempre gostei muito da área de letras, E fiz letras logo em seguida, depois da comunicação. E depois eu fui para a área da tecnologia. Eu acho que na minha concepção, hoje, não existe profissional de marketing que não entenda de tecnologia. O profissional ele precisa entender um pouquinho de algoritmo, um pouquinho de Python e muito de dados, porque não existe estratégia sem dados, não existe uma boa campanha, por mais que seja linda, criativa, ela, se não for para o público certo, se não for bem direcionada, ela não vai performar como planejado, então precisa muito de tudo isso. Então, e foi daí que surgiu, inclusive, esse curso, que ele engloba em um curso, tá, gente? É um curso só, de 2 anos, porque a gente está divulgando o curso e como ele tem um nome duplo, as pessoas acham que são 2 cursos diferentes. Não, é um curso só, de 2 anos, que engloba marketing digital e ciência de dados. Então, é exatamente fazer marketing com base em dados, fazer marketing muito mais assertivo. Embasamento, Isso. Então, e a minha formação construiu muito isso. Profissional de marketing com muitos anos de experiência, mas senti essa necessidade de entender mais de algoritmo, de estar um passo à frente quando se fala de novidade, de tudo, e o profissional de tecnologia tem muito a agregar nisso. Não existe profissional de marketing sem tecnologia. Maravilha. E lá atrás, quando você se formou, inicialmente, nem era falado tanto assim, de análise de dados? Não, muito pelo contrário. Minha graduação, eu lembro que eu tive uma disciplina de estatística, porque outro ponto, gente, não existe curso de graduação, acredito que nenhum que não tenha matemática. Nosso curso vai ter um pouquinho de matemática. Então, eu tive essa disciplina que era estatística pura, não tinha
Eu tive uma disciplina de marketing digital, que a gente estava conversando agora há pouco, que, assim, aprendi bastante, mas o grande projeto da disciplina era fazer um vídeo viral, era pro lado criativo. Então, não era para aprender o ferramental, mas para você aprender a pensar estrategicamente, a ter as ferramentas estratégicas para você fazer uma boa campanha, independente da ferramenta ou da plataforma que tiver vigente no momento, porque plataformas mudam. O pensamento estratégico, você desenvolve a cada dia mais, mas você precisa começar ele a pensar dessa forma. Falando do meu mestrado, você citou, eu sou mestre em inovação e economia criativa e tenho bastante especialização, gosto muito de estudar, acho muito importante, assim como o médico, o advogado, acho que o profissional de marketing não pode nunca parar de estudar, acho que todas as profissões, né? Você não pode nunca achar que o que você aprendeu na faculdade é puro e secamente, que vai ser aquilo para sempre. Então, é isso. Ainda mais com a chegada da tecnologia, né? Eu gosto muito de falar sobre os conflitos de gerações e como que a gente percebe que desde geração Baby Boomers, geração X, você tinha aí um intervalo de 20 a 25 anos de uma mudança para uma geração para outra. Sim. E que hoje, com a chegada da tecnologia, a cada 5 ou 3 anos, nasce uma nova geração. Sim. Então, uma nova geração que está pensando coisas diferentes, porque hoje você imagina, né, a internet unificou, né, as várias culturas. Você abre um TikTok da vida, você tem ali do Brasil a China influenciando dentro dessa cultura. Então, sim, eu acredito que por conta dessas mudanças, a gente, de fato, nenhuma área hoje pode deixar de inserir e falar sobre a tecnologia. Inclusive, falando sobre isso, nós temos aqui um influenciador. Lucas, eu queria que você trouxesse um pouco aí da sua experiência, até de quando você saiu do ensino médio, né? Qual foi a área que você se habilitou e como é que chegou aí para você a parte de influenciador? Foi algo natural? Foi algo que sempre esteve na sua vida? Então, é uma jornada um pouco mais, assim, na minha concepção, ela mudou muito a minha jornada, porque inicialmente eu queria um outro curso, e aí eu até estudei para esse outro curso, que no caso era medicina, não sei se pode falar, mas enfim. Mas eu acabei tendo um problema de saúde. E aí, naquela época, por uma ajuda até de familiares mesmo, falaram assim, Lucas, você é super comunicativo, você tá sempre andando com um monte de influenciador, indo pra São Paulo, não sei o quê. Eu já ia falar isso, que é simplesmente a sua cara que você faz do jeito. Exato. E aí, então, eu fui me envolvendo com pessoas da comunicação, e eu sempre fui muito comunicativo. Na escola, eu era muito comunicativo. O pessoal falava assim, nossa, o Lucas é o prefeito aqui. Eu falava assim, não, gente, pelo amor de Deus. E aí, quando eu decidi, eu quase fui pra psicologia, inclusive, pensei em relações internacionais, pensei que eu gosto de idioma, eu gosto de política, eu gosto disso aqui. Então, só que aí eu vi que a minha parte da criatividade, com o que eu já estava me relacionando, que eram os influenciadores e eventos e coisas do tipo, eu falei assim, cara, eu acho que vai ser publicidade. Então, eu me formei em publicidade. E aí, até o momento em que eu entrei para publicidade, eu já trabalhava no meio. Trabalhava como influencer, trabalhando com evento, né? Trabalhei com Gabi, inclusive. E aí, eu me formei e depois eu fui arranjando alguns trabalhos e tal. E aí, cheguei a trabalhar no varejo de luxo também. Saí do varejo de luxo, entrei direto para uma agência já como gerente de marketing de influência, porque eu conhecia muitas pessoas. Eu estava em São Paulo e alguns clientes meus viram que a gente desenvolve, né, muito relacionamento com essas pessoas. E eles me chamaram assim, nossa, o Lucas, ele conhece um monte de gente, não sei o que, lá e tal. Eu já estava para me formar, inclusive. E aí entrei como gerente de marketing de influência. E aí, nisso, eu cuidei de toda a parte de contratação, todo o processo end-to-end. Eu fui contratando e cuidando desde o briefing, a estratégia, como que ia ser, todo o processo eu já cuidava, que eu já conhecia tudo também. Então, para mim, foi crescendo dessa forma. Daí, eu saí dessa agência e fui trabalhar numa empresa russa, que era de análise de dados. Ela começou com uma IA e também com chatbot na época para fazer análise de dados de perfis na internet e também de campanha. E aí eu trabalhava em, acho que 6 fusos horários diferentes e ao mesmo tempo eu tinha um outro trabalho ao mesmo tempo também. E aí eu fui lidando com isso, fui aprendendo cada vez mais. Então,
a gente vai abordar, né, que IAs, e na época eu já estava já imerso em IA, só que não como Isso que hoje. ano? Isso, ano retrasado. Ano retrasado. Hoje em dia, tipo assim, é porque deu boom, né? No final do ano passado, mais ou menos, para esse ano. Mas eu já estava trabalhando com isso quando não era conhecido. Assim, não falavam de ChatGPT ou coisas do tipo. Então eu já estava imerso nesse meio. E aí, trabalhando com vários fusos horários, já trabalhando com influenciadores e campanhas, esse produto que era de análise de dados. Eu fui trabalhar com uma agência chinesa, é uma agência que fica em Shenzhen, que é uma cidade mais onde fica as sedes das empresas chinesas, grandes empresas, tipo BI, vocês podem depois faz o corte, mas ficam as sedes lá das empresas. E a gente atendia várias empresas chinesas. E a gente cuidava de fazer as campanhas para os Estados Unidos, porque é um mercado muito consumidor, enfim. E a gente cuidava de todo esse processo para anunciar nos Estados Unidos, para reverberar ao redor do globo. E, de fato, reverberava. É um projeto bem interessante. E aí, hoje, ainda sigo nesse meio, me envolvendo. E vi que a análise de dados, a ciência de dados, isso faz muito parte do meio da comunicação. As pessoas às vezes não têm essa ciência, mas de fato é um diferencial. Essa é um pouco da minha jornada, um pouco dela. E é interessante você falando de ano retrasado que você já conhecia a IA, né? E Sim. o que ela se tornou e que ainda é um baby, né? É um baby, exatamente. É impressionante. Muito a crescer. Então, acho que até a gente está falando de um curso que a galera que vai estar entrando vai estar no celeiro ali, né? Sim, com certeza. Vai estar aprendendo algo que a probabilidade é só de crescimento e expansão. A gente não tem nem ideia onde isso pode parar, Exato. né? Eu acho que o crescimento agora a gente está bem na curva que está assim, é um crescimento exponencial, né? É um crescimento que a gente nem consegue imaginar o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Eu tô ansioso para saber, cara, o que vai acontecer. Hoje a gente tem IA para tudo. Então, a questão até dos dados, de IAs, eu acho que é um universo que agora é a hora que, tipo assim, a gente vai formar profissionais que vão despontar muito e vão ser um total diferencial. A gente vai sair, tipo assim, da datilografia pra internet, assim, ó. Vai ser como se fosse isso, sabe? Sair da lâmpada, do fogo pra lâmpada, assim, ó. Vai ser, eu acho que é a mesma coisa. Então, você que tá pensando em fazer esse curso, cara, não pensa 2 vezes não. Assiste todo esse podcast para você entender como que, né, ainda mais você, talvez, você sendo de pouca idade, saindo aí do ensino médio, ou você que já tem alguma experiência na área, eu tenho percebido que a Uniceplac está sempre um passo à frente em relação a isso. Temos também um especialista aqui em análise de dados, Igor Gabriel. Você tem quantos anos, cara? Tenho 29 anos. 29. Vocês também não falaram idade. Não sei se vocês querem falar idade. Achei que foi um pouco pessoal demais. Só até eu acho que até para saber, né? Questão de referência. Quantos anos, Lucas? 28. 28. Nós temos a mesma idade. 35. Você fez 34. Eu faço 34 essa semana. Somos todos jovens. Igor, conta a sua trajetória, cara. Bom, então saí do ensino médio, né, falando aí, então vou falar também, desde o ensino médio eu acho que eu tinha interesses mais diferentes do que das coisas que eu trabalho hoje em dia. Sempre fui uma pessoa mais ligada na área de humanas, na área de artes, gosto muito de filosofia até hoje, mas quis me desafiar fazendo um curso na área de exatas, então saí do ensino médio, fui fazer engenharia, e aí foi muito mais tranquilo do que eu pensava. Acho que todo mundo tem esse trauma, né, de número, que não se dá muito bem, mas quando você pega ali pra fazer, você vê que não é essa dor de cabeça toda. Então, no meio da faculdade, eu consegui um estágio para trabalhar com certificação digital, só que na área de análise de dados, dentro da certificação digital. E ingressei no estágio e fui contratado para trabalhar, fui contratado oficialmente para trabalhar, né, não mais como estagiário, mas como empregado de fato, ainda durante a faculdade. E vi também que, apesar de estar fazendo engenharia, sou formado em engenharia elétrica, né, sou formado em segurança da informação, me formei em engenharia pela Universidade de Brasília e em segurança da informação pelo Centro da Universidade de Brasília. E por mais que eu estivesse cursando engenharia, eu vi que a área de engenharia versus a área de ciência de dados ali, a ciência de dados estava mais promissora. Então, eu já estava contratado também. Então, concluí minha graduação, mas já estava trabalhando na área, continuei trabalhando na área e fui me especializar na área. Então, hoje eu sou especialista em infraestrutura e arquitetura e engenharia de dados.
E trabalho aí com empresas de variados segmentos. Já trabalhei com instituições de ensino, trabalho hoje em dia com farmácias, uma rede nacional de farmácias. Trabalho hoje em dia também com a rede nacional de ensino e pesquisa, que trabalha para o governo, mas nessa área toda de educação. Então, provendo dados de educação do mundo inteiro. E aí é uma área que eu particularmente me apaixonei ao longo do caminho. E também acho que o que me mais surpreendeu também nessa área, que me traz uma alegria muito grande trabalhar com ela hoje, é porque é uma área que eu consigo acho que tem uma liberdade maior, tanto no meu trabalho, tanto para me expressar também enquanto pessoa, de locomoção. Eu tenho liberdades inúmeras, e também é uma área que não é um trabalho que me desmotiva, um trabalho que eu gosto. Eu acho muito fascinante fazer essa extração de insights a partir de dados. É uma área que você consegue se apaixonar muito, muito fácil. Então, essa basicamente é um resumo da minha trajetória profissional, de como é que eu trabalho com os dados. E o seu trabalho é home office, não? Home office. Eu trabalho com algumas empresas, né? E eu acho que também é uma coisa muito legal de se falar, porque eu acho que é uma demanda muito grande no mercado que não tem profissionais suficientes para sanar. Então, eu acabo tendo a possibilidade de prestar serviço para diversas empresas e todos remoto. Então, são possibilidades muito O Igor grandes, tá querendo concorrentes, pessoal, tá vendo? Isso é muito legal, né? Porque a gente consegue muitas vezes pegar um aluno que, enfim, tá aqui no Gama, aqui no Distrito Federal, e que vai atender empresas do Brasil e do mundo inteiro, né? Sim, como eu te falei, às vezes até durante a própria graduação. Isso. E como tem muito pouco profissional, então as empresas acabam não encontrando um profissional com o nível de senioridade que elas querem, né? Então, elas preferem criar um profissional dentro da empresa. Então, pega, às vezes, a pessoa que está ainda na faculdade, que está saindo da faculdade agora, para já começar e desenvolver o profissional enquanto dentro da empresa. Então, é um cenário muito bom. É muito legal. Eu tenho amigos que moram aqui, atendem empresa de Portugal, e tem um também que mora em Portugal e atende uma empresa brasileira. Então, é muito legal a nossa área permitir isso, né? Sim, dessa versatilidade, de atender vários clientes de vários segmentos. Então, você acaba entendendo um pouquinho de várias áreas e de vários cenários. Isso é muito legal. Então, que não fica um trabalho monótono, né? Você acaba tendo acesso realmente a mundos totalmente diferentes. Sim. E como você trabalha com os dados dentro desses mundos é muito legal. E fora o crescimento pessoal, né? Que é você tá numa diversidade de cultura, né? Então, a gente pensa, tipo assim, qual era a possibilidade que uma pessoa tinha, tipo, há poucos anos atrás, e é claro, né? A pandemia, assim, claro, tirando o horrível que aconteceu, mas ela possibilitou o solavanco dessas, sabe, de possibilidade de você trabalhar remoto com um lugar que é do outro lado do mundo, como foi o meu caso. Trabalhar com o pessoal que estava do outro lado do mundo, lá na China, tipo assim, com um fuso horário de, acho que 11, 12 horas. E mesmo assim, eram várias pessoas ao redor do mundo trabalhando junto com eles. E a empresa não parava. Tipo assim, enquanto a gente estava trabalhando, o pessoal lá na China, né, dormindo, só que eles já deixavam o negócio já engatilhado pra gente já assumir no dia seguinte. Então, assim, é muito doido. Então, você tem acesso a realidades, como o Igor falou, que eu acho que isso ajuda, inclusive, até a moldar o seu cérebro, a você ter um raciocínio diferente para realizar diferentes tipos de funções, sabe? Então, é algo que realmente acrescenta. Então, você tem uma forma de pensar, né? O seu repertório, a sua forma de pensar e de resolutiva também para problemas, eu acho que ela engrandece também, sabe? Então, a possibilidade que hoje a gente tem para trabalhar remotamente com várias vagas, eu acho que isso engrandece muito a gente e traz novas especialidades pro próprio trabalhador, tipo assim, o brasileiro em si, sabe? Tipo, a gente pensar de novo, com novas formas. Nós já somos excelentes na comunicação. O brasileiro tem as agências, né? Tipo assim, tem N premiações de Cannes. Então, assim, imagina quando a gente agrega isso com novos repertórios, né, internacionais. Imagina, então... Cara, eu ia citar sobre isso. Eu cheguei a fazer alguns intercâmbios, assim, fora. E às vezes eu parava na hora da refeição, mais de 2.000 pessoas, assim. E você parava até para observar um pouco, né? As pessoas falavam, aquele ali é brasileiro. Vocês acham que, de verdade, até para essa área, Leandro, marketing digital, de ciência de dados, você acha que o brasileiro tem um que a mais? Não é querendo ser clubista nesse sentido, mas a parte criativa. Sim.
não só criativa, mas aprofundando no viés criativo, nós temos, é muito bem visto, né? Como o Lucas falou, o profissional brasileiro, e também, principalmente na tecnologia, nós somos os maiores usuários de rede social do mundo. Sim. Nós somos o segundo país que mais assiste review do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Sim. Então, O primeiro país que mais envia áudio no WhatsApp. segundo- Exatamente. Nosso querido Zuckerberg já falou agora recentemente, né? O Zuc. O Zuck. Porque a gente é tão criativo que a gente precisa falar muito, né? Exatamente. Não, hoje eu mando vídeo, cara. Agora eu mandar vídeo porque o meu tá expressivo. Então, existe muito essa demanda do mundo inteiro de querer profissionais brasileiros por conta disso, por conta da parte criativa, do viés criativo que todos nós temos, o jeitinho brasileiro, de olhar as coisas de uma forma muito mais expansiva. Acho que essa é a palavra, Eu expansiva. gosto de brincar que a gente tem tantos problemas que a gente tem uma capacidade de resolver problemas muito Exatamente. grande. De criar memes pra tudo. Sim. Exato. E esse entendimento de tecnologia. Eu tenho uma amiga que trabalha em Portugal, que atende uma universidade de Portugal. E aí ela veio me falar assim, como que me ajuda, como que eu faço, Vanessa, um beijo. Como me ajuda aqui, como que a gente melhora isso aqui e tudo mais. Aí eu falei, amiga, vamos fazer uma campanha para Google, Facebook, alguma coisa e tudo mais. Ela falou, amigo, aqui a gente usa SMS. É de onde? Portugal. Aqui o forte é SMS. A gente não tem esse uso de redes sociais igual o brasileiro tem. Então, é um mundo diferente, é o que vocês falaram, né? Então, quando ela começa a atender essa empresa lá, ela tem que pensar, exatamente, porque não existe uma forma de bolo para fazer marketing, não existe. Você tem que se colocar no lugar do público-alvo, entender os dados, entender o contexto daquela pessoa para você fazer um marketing efetivo para ela. O que funciona aqui no Brasil não vai funcionar. O que funciona em Brasília não vai funcionar em São Paulo. Entendeu? Não vai. Então, não existe fórmula de bolo para isso. Leandro, é interessante você falar isso do que funciona aqui não vai funcionar em São Paulo e vice-versa, né? Que tanto que eu já vi relatos de empresas que tentaram lançar alguma coisa em Brasília, alguma campanha, não lembro agora exatamente o contexto que me falaram, e não conseguiram, não entendiam por que não estava funcionando. Porque, de fato, Brasília ela tem a própria cidade, né? A logística das pessoas, enfim, o público. Ela é uma cidade diferente. Uma cidade do interior, só que grande. Então assim, eu vi... Esse foi um relato que uma professora minha da faculdade na época falou, que a empresa não entendia por que ela era uma empresa de São Paulo, que tentou fazer uma estratégia para Brasília, e não entendia por que não funcionava. Porque, de fato, como o Leandro falou, tipo, você não é uma receita de bolo. Tipo, você tem que realmente, às vezes, estar lá para entender como que funciona aquela sociedade, aquele local, para você poder fazer um lançamento de alguma coisa, ou enfim... fazer o que você quer fazer. Talvez até entre um dos fatores que a gente está falando do diferencial do brasileiro, porque até aqui no Brasil a gente vive muito essa diversidade cultural, né? A gente está falando de Brasília, você pega poucos quilômetros ali, Goiás, você pega a Bahia, você pega o Sul, tipo, são países completamente diferentes, né? Então, se aprender como que cada região, ela de fato comunica de maneira bem diferente. Viver num país continental é isso, né? A gente tem de todo mundo, de todo tipo, e isso... Se a gente para aprofundar, para entender tudo isso, é muito legal. A gente aprende muito. Tanto que marcas que atendem o Brasil inteiro, ela tem que ter esse feeling muito rápido. De que, eu vou montar uma marca de cerveja que vai pegar num lugar super bem, que no outro não vai. Não vai pegar, entendeu? Porque a pessoa tem, muitas vezes, a fidelidade com a marca que sempre tomou, ou que gosta muito, vai ser mais tendenciosa a gostar de cerveja artesanal, outra não, gosta mais, isso aqui tem praia, então vai ser uma cerveja mais do tipo tal, não, aqui faz mais frio, tô no sul. Então, tem tudo isso que faz muita diferença o profissional de marketing entender isso. Claro, as empresas como todos, os CEOs e tudo mais, todo mundo seria fundamental que entendesse isso, mas o profissional de marketing é essencial que entenda. Sim. Excelente. Vamos falar do curso, então. Quero saber até como é que iniciou essa ideia. Foi uma ideia que veio da sua cabeça, que veio visando a necessidade, até fala da sua trajetória aqui no Uniceplac, né? Como é que foi essa transição do marketing para agora ser o idealizador desse curso? Então, eu sou gerente de marketing do Uniceplac também, né? Eu estou aqui tem 4 anos.
Já estou no marketing de educação tem 12 anos. Então, gosto muito, sou fascinado pela área. E pela docência também. Eu já fui professor de disciplinas de planejamento estratégico, de eventos, de teorias da comunicação, que eu sempre gostei, sempre achei muito importante a gente entender um pouquinho de teoria acho que faz mais sentido hoje quando a gente entende o que foi dito ontem, né? Legal. A gente tem bastante procura por cursos de tecnologia, nós estamos com cursos de tecnologia bombando. E também existia, como nós temos a Jornada Vocacional, que é o maior evento da instituição, a gente traz os alunos para cá de ensino médio para ter um dia de universitário. Legal. E a gente percebeu com esses dados que existia uma grande procura pela área de marketing e pela área de tecnologia. Então, pensei e apresentei para a diretoria o projeto desse curso de 2 anos. Então, um curso mais rápido, um curso, né, que a pessoa que, enfim, tem mais pressa, que tem tudo mais, ou não, uma pessoa que simplesmente quer entrar para o mercado quanto antes, já que a gente consegue muito estágio, muita oportunidade de trabalho ainda na graduação. E apresentei e foi muito bem visto, e aí a gente lançou. No final de apenas 2 anos, você recebe o diploma da graduação e sai como um profissional assim, desejado pelo mercado. Esse é o nosso objetivo. Que esse profissional seja um profissional diferente mesmo, de todos os cursos que já existem, exatamente por ele unir 2 áreas muito importantes, que é a área de marketing fundamental e a área de tecnologia. Como a gente citou aqui, né, tanto o Lucas quanto o Igor trouxeram que trabalham em empresas internacionais e tal. Há alguma possibilidade ou até quem está querendo fazer esse curso de intercâmbio, de se especializar para fora também, não? Existe sim. O Uniceplac, não só no curso de Ciência de Dados e Marketing Digital, ele impulsiona os alunos com internacionalização. Então, os alunos conseguem cursar algumas disciplinas, enfim, fazer intercâmbio. A gente manda aluno para o exterior, vem aluno do exterior para cá. Então, exatamente para essa troca de conhecimento, essa troca de cultura. Então, existe esse apoio, não só isso que o Lucas falou, que os meninos falaram, de trabalhar atendendo empresas internacionais. Esse aprendizado já vem dentro da faculdade, porque o aluno consegue fazer isso já aqui, começando. A gente costuma dizer que, por exemplo, o estagiário é a hora de aprender e a hora de errar, né? Então, ele consegue fazer essa degustação desse mercado internacional dentro da faculdade, não só no curso de marketing, mas em todos os outros. Então, isso é muito legal, acho muito enriquecedor e um grande diferencial mesmo a gente ter isso aqui. É muito doido, né? Que a gente está falando de uma nova área que já é uma realidade, claro, mas que talvez em alguns anos atrás, até a galera mais da vanguarda diria que, por exemplo, marketing digital, né? Foi até ridicularizado até no começo, por exemplo, ser influenciador, muita gente zoava e tal. Se os pais estiverem assistindo, às vezes até o menino pegou, pai, deixa eu fazer esse curso aqui, para esse pai entender o que é marketing digital e o que é ciência de dados. Só trazer uma estatística importante aqui, que marketing digital ainda é para a principal estratégia de growth de 98% das empresas. Então, realmente, o que faz uma empresa... O que as empresas querem hoje em dia, né? Sim. É crescer, ter mais lucro, porque não adianta ela produzir e continuar sempre produzindo a mesma coisa, porque ela não consegue crescer, isso não é interessante para ninguém. Então, o marketing digital é a principal estratégia ainda que elas utilizam. Isso é dado relevante para quem está pensando. Excelente. Sim, então, o marketing... Na verdade, o nosso curso, você vai aprender marketing. Ele tem um viés mais para o digital, mas você vai aprender a fazer marketing. Porque não necessariamente com os dados, seu resultado, sua estratégia vai ser focada só no digital. Quase nunca vai ser. As pessoas falam assim, o marketing digital vai matar o offline. Não vai. Eles sempre serão complementares. Então, o frontlight, o outdoor, nunca vai morrer.
A mídia exterior, ela sempre vai ser muito importante. Com certeza. Diziam que a internet ia matar a televisão, não vai matar a Eu televisão. sou uma pessoa ansiosa. Meu primeiro pensamento, às vezes, é comprar uma coisa fisicamente lá em algum lugar e passar por uma loja que vai me chamar ali, porque eu tenho que esperar comprar pra internet. Isso aí comigo me mata. Isso. Então, a internet não vai... Então, é isso. Você aprende marketing, você aprende a vender, você aprende a entender o seu público. E a ciência de dados é você entender... aprender a analisar os dados para que as suas campanhas se tornem muito mais efetivas. E aí, para isso, no nosso curso, ele tem um pouquinho de Python, né, para você, enfim, aprender a tabular, você aprende dashboard. A gente tem uma disciplina também de inteligência artificial, que como ser um profissional de marketing hoje em dia sem inteligência artificial. A gente estava até conversando também do quanto é complementar, o quanto nossa profissão requer entendimento de inteligência artificial e não que ela vai substituir, né, ela não vai substituir. Então, pai, deixe seu filho fazer. É um curso extremamente completo, não necessariamente somente o direito, somente a enfermagem, é um curso do futuro, são tão bons quanto, mas é isso, assim, é um curso que une tecnologia com comunicação e é um profissional altamente requisitado pelo mercado. Aí você tocou no ponto aí, né, de outros cursos, né? Acho que tem vários cursos que te prendem muito a uma atuação no território nacional, né? Porque você não consegue, por exemplo, exercer sua profissão em outros lugares. Então, assim, eu acho que para quem tem sonho de morar fora, ou então trabalhar no Brasil, mas para empresas de fora, eu acho que as áreas de tecnologia são áreas muito interessantes para isso, que não te prendem a, sei lá, um CRM, alguma coisa do tipo, né? Então, é muito interessante também. Só aproveitando que você tocou nesse assunto, que é uma das coisas também que eu penso bastante, que eu gosto da minha área também, dessa liberdade. Sim. E acho que o Lucas pode complementar aqui e falar um pouquinho de IA. Ele que é fascinado pela IA. É obcecado pela IA, né? Tudo. Então, pai, mãe, por favor, matriculem o filho de vocês em marketing digital e ciência de dados, porque é fenomenal o quanto que isso vai engrandecer a carreira do filho de vocês. Porque, assim, as dores que eu tenho e que eu tive durante, né, essa jornada que eu tive de trabalho, que estou tendo de trabalho, foi que no meu curso, na época, não abordou isso. E hoje eu vejo que nas vagas, como a gente discutiu aqui antes da gente começar a gravação aqui, gente, a gente estava conversando sobre. E assim, realmente é uma dor que a gente tem porque não é abordado. E quando você vai para o mercado de trabalho, cobram, sabe? Tipo assim, e com todo direito, óbvio, porque o mercado ele evoluiu, enfim, as ferramentas evoluíram e alguns cursos ficaram no passado. E hoje a Uniceplac está lançando um curso desse que é fenomenal. Quando eu conversei com o Leandro sobre esse curso, eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, que ótimo que vocês estão lançando. Porque, de fato, isso ajuda quem vai se formar daqui a alguns anos para entrar no mercado de trabalho e vai entrar preparado, diferente, né, dos cursos que estão em voga em algumas outras universidades até hoje, ou até anos atrás, que não tem essa abordagem. Então, hoje eu vejo lá nas plataformas, né, não vou fazer o que o jabá, mas a gente vê as plataformas de vagas, elas têm lá já falando sobre KPIs, sobre análise de dados, sobre não sei o quê, e é tudo da comunicação. E a gente não tem essas matérias. E aqui tem. Aqui a gente tem essa matéria na Uniceplac. Então, é interessante a gente ter, de fato, isso, porque isso... Você não vai passar por essas dores que eu passei, que muitos outros profissionais passaram por isso também. E além disso, da análise de dados, de ciências de dados, enfim, a gente tem as IAs também que estão auxiliando muito, muito. Hoje a gente tem IA para N funções. Você faz uma assinatura em algum dos serviços, como os mais conhecidos, pode falar o nome? Pode. Como o ChatGPT, você tem várias GPTs que são especializadas em N coisas. Você tem centenas de milhares de GPTs que são treinadas e especializadas para uma função específica, que alguém pensou, tipo, pô, por que não fizeram até hoje uma IA que pode ser usada para uma análise de, enfim, sei lá, análise de imagem? Sei lá. Aí o cara foi lá e treinou a IA, a GPT, para fazer aquela análise daquela forma como ele escreveu para ser daquela forma. Aí você tem uma GPT que faz análise de dados de alguma coisa. Então, as GPTs hoje e outras ferramentas de inteligência artificial, elas estão aí para auxiliar a gente e otimizar o tempo. Então, você tem hoje um profissional de marketing digital
e ciência de dados e que vai fazer análise, que vai às vezes também criar campanhas ou que vai desenvolver uma campanha, estruturar, enfim, você associar isso com uma inteligência artificial, você vai otimizar o seu tempo de uma forma assim, é incomensurável. Eu uso inteligência artificial para fazer inteligência artificial. Exato. Eu já fiz isso também. Usar o próprio GPT para melhorar um prompt de comando que eu precisava para resolver um problema. Eu tô com um problema X, eu escrevo: preciso resolver assim, assim, assado. Eu já penso, você já tem que saber, né, também como usar uma inteligência artificial. Não basta você escrever de qualquer jeito. Você tem que entender como que funciona, de que forma eu tenho que escrever isso para resolver aquele problema. Então é interessante, quanto mais informação você tiver daquele seu problema e como você já pensa em como resolver isso, é interessante você já ter um conhecimento prévio, né? É claro, ela vai te ajudar com alguma função resolutiva para aquele seu problema, mas quanto mais conhecimento você tiver de formas de resolver, mais você vai ajudar ela a desenvolver uma estratégia para resolver aquele problema. Então ela vai te dar, às vezes, até insights. Você pode pedir insights para você pode pegar uma planilha, jogar lá e pedir assim: olha, me dê insights. Se você jogar só a planilha, talvez ela não te dê insights. Se você pedir insights, tipo assim, às vezes ela vai te dar informações que você nem esperava que ela fosse te dar. Então você juntar análise de dados com Python, com inteligência artificial no marketing, para mim isso é o melhor dos mundos. É uma forma de você se tornar um profissional altamente capacitado que o mercado hoje quase não tem. E aí você tem salários altíssimos para cargos que hoje faltam profissionais para essas áreas e que também dá essa flexibilidade que o Gabriel falou, que você pode trabalhar aqui, você pode trabalhar em outro lugar, você pode trabalhar para empresas nacionais e tá, sei lá, em Portugal, você pode estar na Espanha, você pode estar lá com um amiga do Leandro, e trabalhando para empresa aqui no Brasil. Não tem problema. Hoje, a fronteira, ela não existe mais praticamente. Claro, a gente tem estruturas, existem cargos, né, que você demanda estar ali, mas assim, hoje tem uma abertura altíssima para você ir para fora, para você estar em outro lugar e trabalhar para empresas fora, como foi o meu caso, sabe? Então você tem salários altíssimos com vagas que estão... Existe uma demanda altíssima para esses profissionais, vagas que são das mais diversas, que você pode estar entrando. Claro, né? Você tem que se especializar, você tem que procurar cursos que possam estar alinhados com essas vagas. Não basta você chegar e realmente assim, botar lá na vaga e você não souber fazer isso. Você tem que saber, você tem que aprender a entender como é que funciona o que é a ciência de dados, o que é a análise de dados, e entender como é que é uma IA, como que ela funciona, como é que você vai integrar tudo isso. Então é interessante como que esse curso, aqui na Uniceplac, ele integra tudo isso. Se você pegar a matriz do curso, você vai ver como que eles abordam, como é que o curso vai ser abordado para integrar tudo isso e você ser um profissional multifacetado, né? Você tem multifacetas que te auxiliam a resolver aquele problema que muitas vezes as pessoas não fazem ideia como é que você vai resolver. Como que você fala assim, nossa, mas eu só fazia esse aqui, você resolve um problema assim. Eu já resolvi problemas assim, enquanto que outras pessoas juntas, eu falo real, no meu trabalho hoje, já teve situações que eu resolvi sozinho em minutos que pessoas iriam demorar a semana inteira para resolver. Equiparado talvez à época em que muitas vezes a gente tinha que ir para as bibliotecas, né, para pesquisar um trabalho e tal, e que quando chegou o Google era uma coisa, né? Acho que a inteligência artificial chega para ser essa ferramenta que muitas vezes acho que é interessante abordar isso, que muitas vezes eu acho que tudo que é novo, né, gera um certo temor, né, dentro da população, da cultura. E eu queria que vocês falassem sobre isso, assim. Há já que a gente está falando da IA, né, um perigo, né, não vou deixar meu filho ir para esse negócio, porque o olhar tem que ser como uma ferramenta justamente que vai vir como um suporte para crescimento profissional e mundial. Sabe? Eu acho que... Acho não, vamos sempre basear em dados, né? Dados mostram que a inteligência artificial não vai substituir profissões. Só que ela as pessoas vão ter que se adaptar a isso. Elas vão, literalmente vão ter. Porque se você não aprender a utilizar, você vai ser engolido pelo mercado, porque todas as outras pessoas vão estar utilizando. Sim. E vão estar sendo o principal recurso que, por exemplo, hoje em dia, eu acho que
eu dificilmente consulto alguma coisa no Google. Claro que eu ainda tenho o costume de usar livros, né, artigos como fonte de informação, mas a primeira fonte de informação que eu tenho hoje em dia são as inteligências artificiais, então sempre eu quero uma informação mais completa, vou induzindo ela a me dar a informação do jeito certo, né? Então você tem que aprender, igual o Lucas falou. E o TikTok também é outra coisa. Tem duas opções. Então, ou você aprende... Eu tive que aprender a mexer no TikTok pra não ser engolido também. Porque hoje em dia eu descobri que os jovens não pesquisam mais no Google também. Eles pesquisam no TikTok. Então você tem que pegar a onda enquanto tá te passando. Senão você vai simplesmente ser um profissional que não sabe utilizar uma ferramenta que todos os profissionais usam. Então, realmente... Eu acho que não é motivo pra alarde. Ou você pega a onda, você leva o caixote, né? Exatamente. Por exemplo, um publicitário que se especializa em revisão de peça publicitária. Cara, a inteligência artificial vai fazer isso, entendeu? Então, se você fosse especializar em coisas num nicho muito específico, existe um risco gigantesco de substituir mesmo. Mas não, se você é um profissional que conhece do todo, conhece do 360, exato, você vai usar aquilo como sua ferramenta, entendeu? Eu vou criar um texto aqui e ela vai revisar muito mais rápido. Eu vou não vou precisar de gastar muito tempo ou de pedir outra pessoa para revisar para mim, já que é um texto que eu criei. E vice-versa. Então, isso não. Esse é um exemplo, né? Mas tem as peças, o próprio layout, várias inteligências artificiais que criam layouts, que criam peças e tudo mais, e que estão a cada dia ficando mais legais, entendeu? Sim. Existe, claro, uma problematização com o uso e tudo mais, com o aprendizado, o que fez com que a inteligência chegasse naquele nível de produzir algo. Mas é isso, eu acho que tudo é adaptável, não substituiu o designer, não substituiu. Só que vão existir... Você vai pedir uma peça publicitária de uma campanha Blaster, Master. Você vai pedir pro ChatGPT ou você vai pedir pro designer? Não, você vai pedir. Só que vai ter alguma peça, uma peça de grid, uma peça... precisa aqui de um card de aniversário de alguém e tudo mais. Cara, vai ter coisa que você vai usar lá. Então, não substitui. Mas você precisa se adaptar. Vai facilitar muito a vida. E outros, vou chamar de problemas, mas não são problemas no sentido literal. Outras circunstâncias virão que alguma coisa vai te ajudar e alguma coisa você vai fazer. Mas o olho não pode ser somente em uma fatiazinha. Precisa enxergar o todo para não correr esse risco. O profissional, e não só no marketing. A gente tem o direito, por exemplo. Eu sou um advogado e sou especialista em escrever... Excelente. Escrever... Peças. Vou falar de novo. Por exemplo, eu sou o advogado e eu sou especialista, sou o melhor escritor de peças, redator de peças, de processo. Cara, a IA vai fazer isso muito fácil. Fazer uma petição, né? Isso. Então, não só no marketing, mas todo profissional vai ser preciso se adaptar ali a ela e usar isso como para facilitar seu dia a dia. Por exemplo, vamos supor, usar esse exemplo do advogado. Você tem que fazer lá a petição. O tempo que você vai levar fazer... Claro, eu não estou falando que você vai jogar para IA para ela fazer e você não vai passar um olho ali. Sim. Com certeza você vai. Você vai depois dar uma revisada, claro, mas assim, o tempo que você... naturalmente, um processo comum, né? Você pega, começa a escrever aquela petição, aí você tem que estruturar, se preocupar com certas regras, né? Tipo uma ABNT da vida. Aí você tem que, enfim, ir formulando tudo e depois você vai ainda revisar. Agora, você pega uma IA, e hoje tem IA especialista, GPTs especialista em jurisdição brasileira, que eu já vi. Você pode pedir para ela redigir aquilo ali para você, seguindo, aí você coloca lá, siga as normas da ABNT, ela vai seguir. Aí você pega aquilo dali, joga lá no Word, você depois pode ir revisando, aí você pode fazer, corrija tal coisa. Então, uma coisa que demoraria ali, sei lá, um dia para fazer, você vai demorar poucas horas ou minutos até, dependendo, sabe? Porque depois você vai só passar o olho, não, esse aqui, aí você vai trocando, corrigindo, né? Fazendo pequenas correções. Então, uma otimização, assim, que é difícil até a gente calcular, porque é muito grande, é uma otimização muito grande do nosso tempo. E do trabalho, e da qualidade do trabalho. Porque às vezes ela vai fazer uma coisa que você nem imagina que você poderia ter colocado ali e vai enriquecer o seu trabalho. E que às vezes você fazia de uma forma e que colocando para IA, às vezes você vai... Cara, tem isso aqui, né? Tipo, a pessoa vai até
complementar, vai aprender ainda mais como é que faz da maneira correta. E ela não vai deixar... O olho humano vai ser fundamental sempre. Só que você não vai ter respostas. Você vai ter que aprender a perguntar. ChatGPT, a gente teve que montar o script, a gente teve que aprender a pedir. Então, existe um olho humano, existe... E é o que o Lucas falou, da revisão e tudo mais. Você não vai pegar uma peça que você recebeu de lá e entregar. Cara, você vai ter exatamente. É claro que vão existir os profissionais, né, que vão simplesmente passar pro chat GPT fazer alguma coisa e vão entregar o trabalho daquele jeito, e vão ter os bons profissionais que vão utilizar a ferramenta para melhorar ainda mais esse trabalho. Esses dias, só uma curiosidade, que esses dias eu vi uma matéria de um jornal que a pessoa pediu para ser escrita por inteligência artificial e ela esqueceu de apagar o prompt que ela escreveu. E a matéria foi publicada, porque ninguém revisou. Então tá lá o prompt, escreva uma notícia sobre... Pego no flagra. Totalmente, não, isso daí rodou. Muito bom, pessoal. Eu queria agora, pra gente finalizar, eu queria que vocês mandassem uma mensagem para aqueles futuros alunos, né, que vão estar aí junto com o Leandro, aquelas pessoas que estão um pouco ainda na dúvida se faz esse curso ou não. Qual é a última dica que vocês, né, dão para essas pessoas? Qual é a última mensagem? E vocês que já estão super inseridos no mercado, queria que vocês dessem uma mensagem para essas pessoas. Primeiro, vamos lá. Bom, uma última mensagem que eu tenho para quem está interessado nessa área, né? Hoje eu sou muito apaixonado pela área, mas realmente as coisas que mais me atraem, que me mantêm ainda querendo me aprimorar cada vez mais, que me mantêm muito interessado no meu trabalho, são as oportunidades, que, como a gente já mencionou. E também, gente, eu não vou mentir pra ninguém, né, que o dinheiro na conta é sempre bom. Mas realmente é uma área que realmente eu consigo, por exemplo, escolher os trabalhos que eu pego, pra onde eu vou, se eu quero uma vida mais tranquila, se eu quero uma vida mais... por exemplo, pegar uma empresa que vai me pagar muito mais, mas eu vou ter que trabalhar mais também. Então, assim, eu acho que eu tenho um controle muito grande sobre a minha carreira agora, e acho que como é uma carreira muito nova, tem até dados, né, que esse dado é do 365 Data Science, que ele diz que de 2022 a 2032 a projeção de crescimento na demanda de profissionais na área de dados é de um crescimento de 35%. Então, assim, eu acho que para quem está muito preocupado assim, com ser substituído no mercado de trabalho, do futuro do mercado de trabalho, que eu acho que é uma preocupação muito grande que a gente tem no nosso tempo aqui, né, no 2024, por exemplo, eu acho que tem uma área que é uma área que vai te dar uma segurança de uma demanda de trabalho, que você não vai ficar um pouco assim, desesperado, sem oferta para a sua área de atuação. Eu acho que é um conforto muito grande, além de ser uma área também muito legal, que também tem muito ainda a se desenvolver. Então, a pessoa que, por exemplo, está fazendo um curso de ciência de dados, que está fazendo, mesmo que seja vinculado ao marketing, né, acho que ela tem plena capacidade de atuar como cientista de dados em várias outros modelos de negócio, né? Ela tem muito a contribuir também, não só no desempenho do seu trabalho, mas também academicamente. Eu acho que tem muita coisa para descobrir ainda, muito modelo para desenvolver. Então, é uma área com uma possibilidade enorme ainda de crescimento e de inovação. Então, esse é o meu recado. E se eu puder dar um conselho para todo mundo que está aí, também... estudem bastante, porque eu acho que o mercado de trabalho do futuro vai demandar profissionais que são muito bem capacitados, que têm essa realmente sede de conhecimento e que são lifelong learners, né? Que estão sempre... Porque não adianta, eu acho que todas as profissões, elas vão passar por essa transformação digital. Então, você tem que estar sempre em constante aprendizado, buscando atrás do que tem mais de novo no mercado, de novas ferramentas, de novas tecnologias. E... por isso, mantenham-se atualizados, estudem bastante e aprendam línguas, também é muito importante, principalmente para quem quer morar no exterior aí. É uma dica muito importante que eu dou aqui como futuro colega de profissão. Acho que é isso. Maravilha. Lucas? Então, eu tenho que sempre tomar um pouco de cuidado com as palavras que eu vou usar, porque no meio dos meus amigos eu sempre sou meio certeiro, assim, sabe? Eu acho que às vezes eu falo como um pai ou como uma mãe, sabe? Se pega bem na ferida. Sendo sempre muito realista. E assim, para que seja realista sem medo. Eu acho que, tipo assim, o mercado hoje, ele tá exigindo muito. Você vê vagas que exigem
muitos requisitos, muitas experiências, muitas vivências também. Você vê vagas pedindo 5 anos de experiência em área X, não sei o quê, lá, especialidade nisso, naquilo. Tem que ser multi-especialista. E assim, eu vejo que hoje na comunicação você precisa ser um profissional multifacetado, como essa palavra que eu usei anteriormente. Eu acho que, por favor, procurem realmente se especializar, procurem fazer esses cursos, como é o caso aqui do curso de Marketing Digital e Ciência de Dados aqui na Uniceplac, porque ele junta todas essas necessidades que a gente vê no mercado e que eu vejo diariamente nas vagas que aparecem. Então, assim, é mais do que fundamental fazer um curso como esse. Eu vejo que realmente, assim, a ciência de dados, a análise de dados, né? Enfim, a programação, as IAs, elas vão complementar o profissional e vão fazer realmente você se destacar e você conseguir um emprego. Porque hoje o profissional que é só aquela formação básica e clássica, como eram e ainda são a maioria dos cursos da comunicação, eles não bastam mais. Se você vai se formar num curso como esse, assim, não que vai ser impossível, mas vai ser um pouco mais difícil você conseguir alguma vaga, sabe, no mercado, porque ele exige muitas outras capacitações desse profissional. Então, se especializem, procurem integrar. Minha dica, né, que eu estou fazendo atualmente procurem aprender a programação, ou no caso o Python, aprender IA, aprender a ciência de dados, como você vai integrar isso em um projeto de comunicação, com a comunicação, porque isso vai te tornar, vai te engrandecer e vai fazer você ter um foco em você, sabe, no meio de tantos profissionais que existem no mercado, e você vai conseguir trabalhar fora, como é o caso de algumas realidades que a gente já conhece, né, de alguns amigos, alguns colegas que trabalham fora. Enfim, eu acho que essa é a minha dica, procurar realmente integrar outros conhecimentos com esse conhecimento, porque eles realmente linkam, eles fazem sentido, sim, e vão fazer um diferencial na sua vida, na perspectiva também, e também no seu salário, que é também um ponto importantíssimo, como o Igor falou. Muito bom. Leandro. Então, a minha dica é aproveitem mesmo. Esse curso foi criado com muito carinho, com exatamente o que o mercado tem precisado, tem buscado, como o Lucas falou, e usufruam da estrutura do Uniceplac. Estejam aqui, esse estúdio será utilizado pelo curso. Então, quando a gente estiver lá nas aulas de produção de conteúdo, nós vamos estar aqui nesse estúdio, quem sabe com o Sabrino, quem sabe com os meninos, que tem sempre muito a agregar. Estamos com um corpo docente maravilhoso, de mercado mesmo. Então, não é só aprender teoria, mas é aprender a aplicar. Esse é o objetivo. O nosso curso nasce nesse momento de inteligência artificial, né? De IA, de tecnologia em alta, tecnologia dominando tudo. Então, ele nasce muito preparado para isso. Ele não precisa se moldar a uma nova realidade. Ele já nasce numa realidade que tudo foi testado. Muitas coisas deram erradas, e não estou dizendo que vamos acertar tudo. Mas ele já nasce com um aprendizado gigante. A gente sabe que criação de campanha, o aprendizado demora para você fazer com que ela voe. E o nosso curso não, ele já nasce nesse ambiente, nesse contexto, e isso é muito legal, muito legal. A gente tem muito a crescer juntos aí. Contem comigo, estejam sempre aqui, usufruam desse ambiente, desse campus gigantesco e de tudo que o Uniceplac tem para oferecer. Estudem fora, usem a internacionalização, usem tudo mesmo que o Uniceplac tem para oferecer para vocês. Maravilha! Eu quero trazer também aqui uma mensagem, porque enquanto você falava me veio um insight, que eu acabo atendendo e vendo muita gente em crise com a sua profissão e que, cara, eu tava pensando aqui, quer transição de carreira às vezes melhor, ou até complementar, porque como você, né, o Lucas trouxe sobre isso, hoje nenhuma profissão fica sem essa iniciativa do marketing digital. Então, de repente, você que está em crise, querendo se especializar em algo novo, e você acha que você está velho para isso, muito pelo contrário. A gente está falando de algo que está só no comecinho. Então, aproveita essa oportunidade, né, diante um centro universitário que tem tecnologia de ponta, né, para unir teoria e prática juntos. É isso. Muito obrigado pela
pela oportunidade de aprender um pouco mais aqui com vocês. Obrigado a vocês. Nós temos aqui um presente Olha só. misterioso. Não, na verdade é a canequinha, inclusive, que vocês adorei. estão... Ótimo. Que vocês estão bebendo a água. Não vou precisar Obrigado. colocar Parabéns, sucesso para vocês. Vocês são, né, entusiastas dessa nova área, né, para a nova geração que tá vindo e para essa geração que também tá migrando aí para a internet. É isso. Obrigado pela sua audiência. Espero você. Até a próxima.